Bem, boa tarde. Vamos começando enquanto o pessoal está voltando do café. Bem, eu sou Bruno Gomes, sou sociólogo e fui convidado nessa tarde para moderar esse painel. E antes de mais nada, vou aproveitar esses minutos enquanto o pessoal está voltando para agradecer ao IBRAM acho que pela semana que a gente teve. Para quem esteve aqui durante a Exposibran também, desde segunda-feira a gente teve 2 grandes eventos que já estão nos calendários anuais. Aí a gente sabe que a Exposibran e a conferência vão ser grandes momentos, com grandes debates. Então, a gente teve aqui uma grande semana realmente, tanto na Exposibran quanto agora na conferência. E agradeço muito ao IBRAM por isso, por estar pautando esses debates na sociedade brasileira, com o setor da mineração, mas não somente, com diversos setores. E agradeço pelo convite. É um prazer para mim estar aqui hoje, estou muito feliz. E agradeço por terem me dado um painel com pessoas tão brilhantes que vão nos ensinar muitas coisas aqui sobre esse tema dos investimentos em infraestrutura e logística na Amazônia. E a sustentabilidade do território atrelada a esses desafios dos investimentos. Alguns avisos também, antes da gente começar. Primeiramente, como vocês já sabem, a gente tem o QR Code, e mais ainda do que nos outros painéis, esses são painéis de diálogo. Então a gente quer estabelecer um diálogo aqui entre os painelistas, mas a gente quer também que o público possa dialogar conosco. Então o QR Code está aqui para isso. Eu vou receber as perguntas no tablet e vou passar para os nossos painelistas. Então fiquem à vontade, desde o começo, vocês podem começar a colocar as perguntas e eu vou inserindo as perguntas nos momentos que for pertinente. Talvez a gente deixe algumas para o final, mas se surgirem temas que já se conectarem com o que está sendo dito, a gente já traz o público para a discussão. O segundo aviso, vocês já estão acostumados também, são as palmas, palmas silenciosas no final do painel, para não atrapalhar os nossos vizinhos. E acho que é isso, gente. E também, só para explicar um pouco da dinâmica aqui, como se tratam de diálogos, o que a gente propôs? Começar uma dinâmica em duplas. Então eu vou provocar uma primeira dupla com algumas questões. Eles vão estabelecer um diálogo entre eles para tratar desses temas, e em seguida uma segunda dupla com outro leque de questões. Os demais panelistas que não estão na dupla provocada, fiquem à vontade para em algum momento intervirem, se acharem interessante, se tiverem algo a agregar. A gente quer algo muito dinâmico. Então vamos lá, vamos começar a entrar de fato nos temas. Acho que a primeira dupla aqui que eu vou fazer uma provocação é a Joana Chiavari. Vocês se apresentem um pouquinho também no começo da fala de vocês, por favor. E o Beto Veríssimo. E o que eu queria que vocês pensassem juntos, os pontos desse tema que eu gostaria que vocês pensassem juntos e nos compartilhassem conosco, são os seguintes. Acho que, primeiramente, quais são as especificidades de se falar em investimento em infraestrutura e logística na Amazônia? Do que a gente está falando de diferente do resto do país, dos demais biomas? Quais são os desafios que isso traz, que o bioma amazônico, a realidade amazônica traz para esses investimentos? Quando a gente fala de investimento em logística e infraestrutura, a gente fala também de um desenvolvimento territorial atrelado a esses investimentos, a essa logística, a essa infraestrutura. Então, de que modelo de desenvolvimento territorial a gente está falando? E de que tipo de infraestrutura e logística é necessária para esse modelo que a gente quer fomentar, promover? Um outro tema que eu acho que é interessante, aí, Beto, talvez você, na nossa preparação, falou um pouco disso, gostaria que você desenvolvesse, da gente olhar também a própria floresta como uma infraestrutura importante para o país, para a economia, para o desenvolvimento, enfim, diversos setores, e como isso se conecta com os outros tipos de infraestruturas humanas que a gente pode pensar para a região. E, por fim, a questão também
do reflorestamento, que foi tratado em diversos painéis aqui, e como questões de logística e infraestrutura estão relacionadas a esse potencial de reflorestamento. Como é que a gente vai precisar também de logística e infraestrutura para operar esse reflorestamento? Então, acho que 4 pontos aí que são amplos. Joana, Beto, fiquem à vontade. Joana, você quer começar? Obrigada. Vou me conter, porque normalmente eu falo alto. Aqui a dinâmica é diferente, tentar falar mais baixo. Mas queria agradecer pelo convite, cumprimentar todos os panelistas, Bruno, os presentes. E já vou pedindo desculpa de antemão, porque eu vou ter que sair um pouquinho antes para conseguir pegar o avião. Mas eu achei muito interessante o fato de que eu e Beto fomos colocados juntos nesse diálogo, porque, na verdade, tudo que eu sei sobre a Amazônia eu aprendi com o Beto e com o projeto Amazônia 2030, que é um projeto do Amazon, do Centro de Empreendedorismo da Amazônia, da PUC, né, do CPI, da PUC do Rio e do Departamento de Economia da PUC. E é um projeto que promove estudos e sistematiza soluções para o desenvolvimento sustentável da Amazônia. E acho que 2 lições, né, que eu aprendi e que condicionam muito o meu olhar sobre a Amazônia, e eu acho que condicionam também esse modelo, né, para a infraestrutura na Amazônia. Primeiro, olhar para os principais desafios da Amazônia e ver neles quais são as oportunidades que eles nos oferecem. Então, a gente chama isso de paradoxo amazônico, e um exemplo é, por exemplo, olhar para o desmatamento excessivo das últimas 4 décadas na Amazônia, né, que deixou áreas abandonadas, degradadas, subutilizadas, e quais essas oportunidades que essas áreas oferecem e que infraestrutura a gente precisa para promover, né, essas oportunidades. Então, por exemplo, a gente tem a oportunidade de aumentar a produção agropecuária através de ganhos de produtividade, sem precisar desmatar novas áreas, em áreas, né, com aptidão agropecuária. E ainda sobram 35 milhões de hectares para a gente poder restaurar, ou como o Beto gosta de falar, para fazer o rematamento, né, que é esse restauro que envolve regeneração natural, restauro produtivo, a silvicultura, né, nessas áreas que tenha uma maior capacidade, né, para armazenar carbono e também para prover, né, essas espécies agrícolas combinadas nesse espaço. Mas acho que a gente precisa pensar na infraestrutura, porque a infraestrutura nessas áreas ela pode ajudar a reduzir custos de produção, né? Custo de transporte dos insumos, de produtos, da própria assistência técnica, né? De energia para produzir e para escoar a produção. Acho que uma segunda lição do projeto, que eu acho que também é muito relevante quando a gente pensa no modelo de infraestrutura, que é uma lição, né, que o Beto trouxe, essa visão das 5 Amazônias, é olhar para as heterogeneidades e para a complexidade da Amazônia e perceber que são muitas Amazônias. Que quando a gente olha, né, para a diversidade em termos de cobertura vegetal, em termos de paisagem, em termos de atividade socioeconômica, a gente vai entender que existem estratégias diferentes para cada macro-região amazônica. E a estratégia de infraestrutura também tem que seguir essa mesma lógica. Então, o modelo de infraestrutura para a Amazônia, né, desmatada é totalmente diferente do modelo que a gente vai precisar para uma Amazônia florestal, ou para uma Amazônia que está sob pressão, ou para as áreas urbanas. Então, acho que isso é alguma coisa que condiciona, né, muito o olhar para as especificidades da infraestrutura na Amazônia. A Isabela, a ministra Isabela, está aqui na frente, não sei se ela está escutando a gente, outro painel, mas ela ontem, na abertura, ela falou que a Amazônia veio para o Brasil, né, através dessa conferência. E eu achei isso assim, muito simbólico, essa fala, porque a Amazônia é realmente a região mais isolada economicamente, né, do Brasil. E os projetos de infraestrutura, eles podem vir como vetores de desenvolvimento, reduzindo os custos de produção, aumentando competitividade, né, reduzindo as desigualdades regionais e, ao mesmo tempo, atendendo lacunas de direitos básicos, acesso à mobilidade, acesso à energia, né, à conectividade, ao saneamento.
O problema é que quando a gente pensa sobre essa infraestrutura na Amazônia, a gente tem que quebrar o nexo que existe entre infraestrutura, principalmente quando a gente fala de logística, infraestrutura terrestre e desmatamento. Porque quando a gente olha para o desmatamento na região, 95% desse desmatamento acontece, né, a uma distância 5,5, alguma coisa assim, quilômetros de alguma estrada. Então, como quebrar esse nexo é alguma coisa muito importante e eu acho que traz um pouco para a gente o fato de que, quando a gente fala nesses projetos de logística, em sua maioria, a gente está falando de projetos que atendem o interesse nacional, que atendem a necessidade de escoar grãos, de escoar minérios, né, pelos portos amazônicos, mas não atendem necessariamente demandas locais. E aí um estudo que a gente fez mostra que das 5 maiores hidrelétricas no Brasil, 4 estão localizadas na Amazônia, né, e que a região produz 1/5 da energia nacional, mas na verdade consome 12% apenas dessa energia. E 15% dos habitantes da região, isso corresponde a 3 milhões de pessoas, só têm acesso à energia fóssil através de termoelétricas que são alimentadas por óleo diesel. Ou seja, é uma energia mais poluente, é uma energia mais cara, é uma energia de menor qualidade. E os municípios que dependem dessa energia fóssil, eles acabam se desenvolvendo menos. Então, acho que quando a gente fala, né, nessa infraestrutura e nesses desafios, a gente tem que pensar um pouco nessa infraestrutura, né, que está na Amazônia, e uma infraestrutura para a Amazônia, que atende às necessidades locais e que está mais conectada com o território. E aí eu acho que, para finalizar essa, né, primeira rodada e essa fala, em termos de necessidades, de lacunas, eu acho que a gente precisa de um plano de desenvolvimento para a Amazônia em escala regional, porque e um plano que sirva de referência para os demais planos e programas, inclusive direcionando, né, quais são os investimentos prioritários para a infraestrutura. Atualmente, o que a gente tem em termos, né, de planos setoriais, eles não enxergam a Amazônia, eles não têm essa conotação. A gente tem uma estratégia federal de desenvolvimento e a gente tem planos setoriais que não têm uma visão para a Amazônia. Então, sem essa estratégia, fica muito difícil estabelecer quais são as demandas de serviço de infraestrutura que a gente precisa atender, quais são as prioridades em termos de investimento e quais são os projetos que, eventualmente, não são compatíveis com essa estratégia e que, então, precisariam ser, né, eliminados do nosso pipeline. A gente não tem isso atualmente. Eu vou encerrar nessa primeira rodada, passar a palavra para o Beto. Obrigado, Joana. Beto, fique à vontade, tanto os pontos que eu trouxe, quanto esses pontos finais que a Joana coloca dos planos setoriais, ou mesmo a questão do nexo entre logística e desmatamento, as contradições entre infraestrutura na Amazônia, mas não necessariamente para a Amazônia, enfim, explore aí os pontos que você achar pertinente. Só uma coisa que eu não avisei no começo, cada diálogo entre duplas pode durar até uns 20 minutos, mais ou menos, então fiquem tranquilos. Valeu. Boa tarde para todo mundo. Para não repetir os pontos que já foram muito bem colocados pela Joana, eu queria acrescentar 3 questões. A Amazônia é um continente maior do que a Europa e as demandas de infraestrutura são legítimas, imensas e impagáveis. A gente não tem orçamento para financiar toda a infraestrutura desejada em todas as partes da Amazônia. Então, a gente vai ter que priorizar. E eu acho que a gente priorizando as pessoas, a gente vai priorizar 76% das pessoas moram em cidades, infraestruturas para as pessoas que estão nas cidades, que são infraestrutura digital, saneamento, mobilidade e tal. Acho que a experiência que a gente vai ver na COP em Belém mostra a importância de uma infraestrutura urbana. A segunda, que tem mais, somando as pessoas que moram nas áreas urbanas, com as pessoas que moram na Amazônia desmatada, a gente tem mais ou menos 92% da população. Então, a gente precisa pegar esse grande cinturão de área desmatada que vai ali do Arco do Desmatamento de Rondônia ao Acre, passando no Mato Grosso, sul do Pará, leste do Pará e Maranhão, onde tem 85 milhões de hectares de áreas desmatadas. Então, estamos desmatando já, só para fazer a conta rápida, Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina, São Paulo, Rio de Janeiro e Espírito Santo juntos, em 40 anos. Temos... Vocês estão ouvindo? Ok. E, ao mesmo tempo, áreas muito
abandonadas e degradadas. Então, você tem a possibilidade, de fato, de rematar, recuperar. E os números mais ou menos que a gente tem é que desses 85 milhões, tem 35 milhões de hectares, que é o tamanho da Alemanha, que daria para a gente rematar. Significa restaurar através de regeneração natural ou ativa, reflorestamento para a indústria de papel e celulose, que traz também com isso recuperação de áreas degradadas, vender, agrofloresta, etc. O que não pode é o que tem hoje, que é terra abandonada, degradada, formiga de fogo, e sem gerar nenhum tipo de atividade e oportunidade econômica para a região. A gente precisa adensar a ocupação da Amazônia e, sobretudo, melhorar a infraestrutura nessas regiões, estradas vicinais, enfim, tal. Então, acho que tem essa discussão de infraestrutura e ela aparece no debate de uma maneira muito confusa. A gente não precisa investir em infraestruturas que vão expandir o desmatamento da Amazônia. Então, acho que eu queria trazer o segundo ponto, que é a infraestrutura digital. A África cresceu a economia não abrindo estradas, mas conectando as pessoas pela internet inicialmente. Então, a Amazônia está atrasada na economia digital. A economia digital, as evidências são claras que nos países onde isso aconteceu, melhorou a produtividade, aumentou a empregabilidade, desenvolveu atividades econômicas. Então, para essa Amazônia mais remota, a gente vai precisar de rios, de hidrovias digitais e estradas locais. E eu vou fechar só um ponto que eu quero mais ouvir aqui. Quando a gente está falando de infraestrutura, eu queria trazer o tema da floresta como infraestrutura. E não é um exercício esotérico, é um exercício bem quantitativo mesmo. Tem um conjunto de estudos feitos pela Amazônia 2030 que mostra o papel dos rios voadores no provimento de... O que é uma hidrelétrica? É um moedor de água. Um moedor de água, e essa água vem da onde? Essencialmente, as águas das nossas hidrelétricas vêm da floresta. A floresta é uma bomba biótica que puxa a umidade do litoral para o continente. Essas chuvas irrigam o Brasil, irrigam no sentido do agronegócio brasileiro, que depende das águas da Amazônia, do abastecimento humano de grande parte do Brasil, exceto a bacia do São Francisco, que depende dos rios voadores, e a geração de energia. A nossa segurança energética está muito ligada à floresta. E a gente vem fazendo uma série de estudos e abrindo um diálogo com o pessoal do setor elétrico. Clarissa tem sido uma grande aliada nessa história. E eu acho que tem dois sentidos. Para o setor de energia e para o Brasil, que é um país que depende de uma energia limpa, a floresta é essa garantia. E ela é uma infraestrutura mesmo. Ela provém um serviço tipicamente de infraestrutura. Ela não é remunerada por isso, mas eu acho que o primeiro passo é reconhecer o nexo entre energia e floresta. Esse nexo está estabelecido na ciência, com medições muito bem feitas, e o diálogo com o setor elétrico tem sido muito auspicioso. A gente está trabalhando também com a Agência Nacional de Águas, com o EPE, que é a empresa de pesquisa energética, ou seja, tentando trazer para o ambiente institucional esse conhecimento sobre a importância da floresta em pé, dos rios voadores, da segurança hídrica, da segurança para a agricultura brasileira e, obviamente, para a segurança energética. Então, eu acho que é uma outra dimensão também de infraestrutura. Não, excelente, Beto. Ainda mantendo vocês dois aqui na discussão, Joana, você trouxe uma coisa muito importante, que é esse nexo entre logística e desmatamento, que historicamente acho que todo mundo já, enfim, pôde constatar essa ligação e da necessidade de romper com essa ligação e com esse nexo, e não de abrir mão de se ter essas infraestruturas logísticas, mas sim de conseguir romper com essa relação. Quais são os caminhos possíveis que a gente pode explorar, pensar, para que justamente a gente possa continuar desenvolvendo as infraestruturas necessárias sem provocar mais desmatamento no entorno delas? Os caminhos, acho que passam por 3 pilares. O primeiro é uma melhor condução do processo de decisão, né, sobre os projetos, sobre os programas. Então, a tomada de decisão é o primeiro pilar. O segundo é uma redução do risco da execução dos projetos. E o terceiro é um aumento da qualidade da infraestrutura. E aí, a partir desses pilares, a gente pode pensar em ações bem concretas. Acho que, em primeiro lugar, a gente falou, né, dessa falta de visão, de estratégia, do planejamento. Então,
Então, a gente poder ter uma visão de pré-viabilidade, né, antes mesmo da fase de viabilidade, a gente conseguir estruturar o processo de tomada de decisão para ele ganhar mais granularidade, para as etapas se sucederem, né, e os estudos conversarem entre si. Então, a gente pensar aqui, a gente pode ter um estudo de pré-viabilidade, depois um estudo de viabilidade técnica, econômica, né, e ambiental, e, por fim, o estudo de impacto ambiental, e esses estudos conversarem entre si, porque, com certeza, eles têm componentes que se sobrepõem, mas, na verdade, a gente poderia estar avançando com o entendimento sobre o projeto, muitas vezes, no primeiro momento, a partir de informações já existentes, né, que já foram feitas para outros projetos, para a mesma região e que poderiam ser aproveitados, e aí a gente ir avançando nessa granularidade. Acho que atualmente a gente não tem isso, a gente não tem essa sequência lógica. Muitas vezes, para alguns setores, o estudo de viabilidade técnica, econômica, ambiental não acontece, ou no momento que ele acontece, ele não está, na verdade, se antecipando, né, ao licenciamento, e aí quando chega no licenciamento, às vezes, pela primeira vez, a gente está tomando discussões e discutindo coisas que o projeto, na verdade, deveria não ter avançado até aquela fase. Então, acho que isso, né, é um ponto. Acho que uma melhor qualidade dos estudos ambientais, tanto EVTEAs quanto o estudo de impacto ambiental, a gente vê que muitas vezes eles não estão respondendo aos termos de referência ou que eles não estão adequados em relação aos manuais setoriais e, independentemente disso, o projeto segue, né? Porque não tem essa verificação, esse cuidado de falar, não, vamos paralisar, isso não está sendo atendido, o manual não foi seguido, o estudo não está respondendo, né, a esses quesitos. Tem uma inércia de que quando um projeto entra dentro do pipeline, é muito difícil tirar ele do pipeline, né? Por isso que eu falei que se a gente não tiver uma estratégia, a gente não olha para os projetos e fala, não tá respondendo, não está adequado, muitas vezes, mesmo do ponto de vista de viabilidade econômica, ela está ausente no projeto. E o projeto segue sendo discutido e avançando, né? Porque existe uma lógica onde, à medida que você vai fazer, né, um estudo, ele depois vai ser ressarcido, e enquanto isso a gente continua estudando e a gente, né, avança para as fases subsequentes. E mesmo quando os projetos em algum momento não dão sequência, eles não saem do pipeline. E, às vezes, anos depois, a gente está ali revisitando aquela ideia que é tirada, né, de uma gaveta e a gente rediscute os mesmos problemas porque o projeto continua com as mesmas falhas. Enquanto a gente não olhar para o ponto de vista, né, da qualidade ambiental do projeto e entender que um projeto com baixa qualidade ambiental, ele representa um risco para investidores, ele, na verdade, é um projeto cuja ele não é exequível e, de alguma maneira, isso não fizer parte dessa tomada de decisão, né, contabilizando isso, quantificando do que a gente está falando em termos de emissões, em termos, né, de impacto, dificilmente a gente vai avançar para essa qualidade da infraestrutura na Amazônia que a gente precisa. Excelente, Joana. Obrigado. Acho que essa noção de risco, de viabilidade dos projetos, a gente vai poder, inclusive, conectar com a segunda troca aqui entre a nossa nova segunda dupla, né, o Daniel e a Graziele. E eu queria que vocês trouxessem um pouco justamente, né, partindo dessa primeira discussão, que a gente falasse um pouco até de situações muito concretas, né, que vocês conhecem bem. Então, pegando um pouco dessa experiência que a mineração tem na Amazônia, né, Graziele, que a Vale desenvolveu ao longo dos anos, como é que a gente pode pensar essas características e os desafios da mineração? Se tem um setor que investe em logística, infraestrutura na Amazônia, é a mineração, né? Então, como é que a gente pode pensar essas características e os desafios de uma mineração industrial na Amazônia, né? Não somente nas situações em que elas estão nas unidades de conservação, em geral, as diversas experiências que existem na região. Um tema que é interessante a gente discutir também e que foi colocado na nossa reunião preparatória, inclusive, como conciliar, né, ao longo nesse processo de investimento, a rigidez locacional da mineração com a rigidez locacional da biodiversidade. Isso que eu acho que é um ponto interessante da gente pensar, né, porque os projetos, de fato, se confrontam a essa dupla rigidez. A experiência
da mineração em unidades de conservação, né? Que a gente tem dois exemplos muito simbólicos, significativos, tanto Carajás, né, S11D da Vale, na Flona, quanto a MRN lá em Oriximiná, também é um outro exemplo de grande mineração dentro de uma floresta nacional. O que esses dois exemplos, esses dois contextos tão precisos, tão específicos, eles trazem como desafios e oportunidades? Os riscos, a viabilidade das coisas, eles se veem aumentados, eles são diferentes. O que esse modelo de uma mineração de grande porte dentro de uma unidade de conservação nos ensina sobre possibilidades da mineração na Amazônia em geral, ainda que não dentro de unidades? Tem algo para tirar dali, para a gente pensar? A forma como foi feito ali pode nos inspirar a fazer diferente em outros lugares? E, por fim, é isso. Passar a palavra para vocês, acho que já é bastante coisa, né? E quem começa? Daniel, Graziele? Posso? Só uma coisinha, pessoal, por favor, perguntas são muito bem-vindas, que a QR está ali. Não deixem de nos mandar as suas inquietações e dúvidas. Bom, primeiro, muito obrigado pelo convite. Estou aqui substituindo o Mauro. E pegando um pouquinho do que, até antes de entrar na discussão da mineração mesmo, né? Um pouquinho da discussão anterior, quanto a etapas antes do licenciamento ou até a licença prévia. É muito difícil você ter licença prévia e voltar alguma coisa atrás, né? Eu sou Daniel Raíces, eu sou coordenador de análises geoespaciais do ICMBio, né? O ICMBio é que cuida das 344 unidades de conservação, né, nacionais, e são mais de 60 na Amazônia, né? Eu mesmo fui lotado em uma na Amazônia, né? Quando eu entrei no ICMBio em 2010, fui lotado na Reserva Biológica do Gurupi, entre Pará e Maranhão. E depois eu fui para a autorização para licenciamento ambiental no ICMBio, que o ICMBio não é um órgão licenciador, mas ele dá autorização para empreendimentos que ocorrem dentro de unidade de conservação, como é o caso lá da S11D e de todas as áreas de exploração da Vale. Vou contar uma historinha rapidinha aqui de um produto que saiu no ICMBio, que vou dar o gancho aqui com mineração, que é o PRIM, que é o Plano de Redução de Impacto sobre a Biodiversidade. Esse PRIM ele nasce da seguinte forma: em 2014, né, a gente foi passado para o ICMBio fazer a avaliação do risco de extinção das espécies da fauna, né, assim como foi passado para o Jardim Botânico do Rio de Janeiro fazer o risco de extinção das espécies da flora. Obviamente, o intuito disso era ver quantas espécies estão ameaçadas no país, né, para fazer ações, para tentar recuperar essas espécies e tal. Em 2018, a gente lançou o livro vermelho. Para fazer o livro vermelho, a gente teve que fazer a ficha e juntar todas essas informações. E foi a primeira vez, né, por exemplo, essa foi a primeira vez que a gente conseguiu avaliar todas as espécies vertebradas. Foram mais de 12 mil espécies avaliadas, só da fauna. Foi a primeira vez que a gente pegou assim e vamos avaliar tudo. Foi a primeira vez que a gente teve a noção de que tipologia de empreendimento tinha levado que espécie a estar ameaçada de extinção, né, e em que local. Na época, hidrelétricas na Amazônia era o maior vetor de ameaça para as espécies que tinham lá. A mineração, ela, pela rigidez locacional, né, e pelo estrago que ela faz, mas em poucos lugares, ela acaba incidindo muito em troglóbios, em espécies cavernícolas ou espécies que têm distribuição muito restrita, né? E com essa informação assim, do que estava, de que tipologia de empreendimento estava ameaçando que espécie, a gente resolveu fazer o plano de redução de impacto. Esse plano de redução de impacto é uma ferramenta, né, que veio com base na ideia do licenciamento ambiental de evitar, mitigar e compensar impactos. E ele vê melhores alternativas locacionais, né? A gente faz um ranking de sensibilidade de toda a região, né? No caso de hidrelétricas da Amazônia foi só para a Amazônia, mas a gente fez de infraestruturas viárias terrestres, né? Rodovias e ferrovias, de mineração, que foi lançado esse ano, e de petróleo e gás em ambiente marinho e costeiro, que é o que a gente usa, né? É a ferramenta que a gente usa para se manifestar quanto aos blocos que vão ser ofertados, né, pela ANP. Então
Então, a gente tem o Brasil inteiro, né, mapeado em sensibilidade. Essa sensibilidade é que espécie é sensível a determinada tipologia de empreendimento. Não é toda espécie ameaçada que é ameaçada por mineração, né? A gente teve o cuidado de fazer esse filtro. Ela é ameaçada, beleza. Por que tipologia? Né? Ou espécies muito similares a essa, que estão em áreas íntegras ainda, se a mineração for para lá, ela vai ser ameaçada de extinção. Né? Então, a gente fez essa sensibilidade e cruzou com um grau de impacto. Essa ferramenta ela é pública, ela é disponível, você entra PRIM, mineração, no Google aparece, PRIM, IVT, de infraestruturas viárias terrestres, ela aparece. Mineração, ela tem uma... Né, na Amazônia, né, eu vou falar um pouco mais, até por causa da Vale aqui, um pouco mais de Carajás, a rigidez locacional na flora de Carajás ela é muito severa. Por quê? Né? A gente tem ali uma coisa surpreendente, né? Carajás é surpreendente pela quantidade de minério aflorado lá em cima, né? É uma anomalia na crosta praticamente, só que essa anomalia na crosta ela criou também ambientes singulares, únicos, que espécies se desenvolveram ali e são endêmicas, né? Da fauna você tem pouca coisa endêmica, você tem algumas espécies de anfíbio, paludícula canga, né, algumas coisas assim, mas a flora você tem um grau de endemismo enorme, né? E aí como é que eu compatibilizo isso? Se a área é mais rasa é justamente as cangas, né, que estão ali aflorando, né? E a gente tem cálculos, a gente acabou de fazer agora, né, uma análise para Carajás mesmo, né, de viabilidade, de importância daquela região de minério, né, porque o importante biologicamente é a superfície, né? Então tem lugares que tem a superfície ali, que existe canga, mas não tem tanto minério, mas que biologicamente falando ela é ótima, e tem lugares que você tem a canga, mas que você tem uma profundidade de minério enorme que é inviável aquilo ali ser colocado só para conservação, vista a quantidade de minério que tem. Então a gente tem que fazer sempre esses ajustes, né? Até porque ninguém vai dar autorização para alguma coisa que pode extinguir espécies, já que constitucionalmente falando é inviável, né? Está no artigo 255, né, da Constituição, que a gente não pode. Então, nenhum servidor público, né, vai dar alguma autorização que pode extinguir espécie. Então, isso até atrasa algumas horas, né, o processo, que ele vai fazer viabilidade populacional a gente fez de Pomé cavalcante, lá, que é uma espécie da canga, né, para ver o quanto que pode avançar em determinado bloco, a mineração e tudo. E o que a gente espera sempre são novas tecnologias também. O futuro aí também, né, ajuda, né, ou para recuperar essas espécies em áreas que já foram mineradas, né, ou para ter novas tecnologias de retirada de minério sem acabar com a superfície da cana. Bom, boa tarde aí a todos. E eu, quando vocês me convidaram para o painel, eu adorei o título, porque a gente fala pouco sobre isso, né? A gente fala muito sobre questões ambientais e sociais, mas a gente não traz essa perspectiva. Quando a gente escuta a palavra infraestrutura e logística, a gente sempre acha que é bom, né? Mais infraestrutura e mais logística, por si só, parece uma coisa positiva, né? Mas como é que a gente insere isso dentro da questão da mineração e da Amazônia? Aí eu acho que estão os desafios. É bem interessante, acho que vale, talvez aqui é de bastante conhecido o tema da flora, como você disse, mas a Vale está na região ali de Carajás há uns 40 anos, né? O que num período de história é muito recente, né? As pessoas estão ali, que estavam lá desde o início, estão vivas e vivenciaram isso. Então, quando você traz esse tema também da rigidez, né, locacional, de que o negócio é aqui, né? É interessante, eu trabalhei em outro setor e eu falava assim, você pode escolher num raio de 100 quilômetros. Na questão da mineração, não dá para escolher um raio de 100 quilômetros. Então, se é aqui, e não é um negócio que é simples, é uma atividade de uso de recurso natural intenso, que tem todo o seu impacto. E aí, quando a gente fala de infraestrutura e logística, a gente fica pensando que é só deslocar carga e trazer equipamento, mas não é isso. A gente tem deslocamento de pessoas, a gente tem realocação de pessoas que vêm de outras regiões para lá. Em geral, isso pode ser muito ruim, né? Eu sou de Brasília, né? E consegui pegar uma época também de criar uma cidade nova, que teoricamente foi planejada, mas também tem seus desafios, porque a gente viu que não foi planejada para tudo isso. E como é que a gente constrói esse planejamento
não só urbano, mas a gente tem que pensar nas pessoas que lá se realocaram. Então, quando a gente fala sobre infraestrutura logística de deslocar a carga, até parece que é mais simples, mas a gente sabe bem como fazer. Mas como você constrói isso dentro de uma perspectiva onde você vai ter municípios que eram praticamente nada, de repente se tornam municípios maiores, onde você tem um fluxo de pessoas que esperam saúde, que esperam saneamento, que esperam energia, que esperam conectividade, que esperam infraestrutura de logística de aeroporto, de estradas. Então você acaba criando um desenvolvimento e que e eu sempre falo, né, eu que trabalho numa empresa privada, a comunidade, na verdade, também são os nossos funcionários, né? Então, quando você está num papel desse, e a gente também está localizado em territórios mais longe do que a gente conhece, né? Do que é o principal, assim, da região sudeste, né? Eu gostei muito que, acho que você comentou, né? Alguém comentou aqui de aproximar a Amazônia do Brasil, né? Ainda é muito pouca gente que conhece isso. Então, como é que você faz esse desenvolvimento de uma forma, não vou dizer que é suave, porque não dá para ser suave, mas que seja um desenvolvimento que é bom para a Vale, mas é bom para o Brasil, é bom para o mundo e é bom para as pessoas que estão lá. Né? Se fala muito sobre mineração do futuro, né? Tá na moda falar sobre minerais críticos, essenciais, mas isso, a gente tem que lembrar que isso tem uma cadeia inteira, e essa cadeia inteira começa neste lugar. E a gente gosta muito de falar sobre o exemplo da FONA, que é uma parceria muito importante do ICMBio. É uma área mais ou menos assim de 800 mil hectares, né? Para quem não é muito familiarizado, é mais ou menos 5 vezes a cidade de São Paulo. Então, é uma área muito grande. E a gente, nessa parceria tão relevante, quando a gente fala sobre os temas de desmatamento, a gente usa nesse mosaico que a gente chama, cerca de um pouco menos que 3%. Se o problema da Amazônia inteira fosse 3% de desmatamento, estava bom, né? E, além disso, obviamente, tem as questões de compensação e tudo mais. E é importante também dizer que não basta a gente não faz sozinho. Então, essa parceria com o ICMBio e outras instituições é fundamental. E como que a gente também gera, quando você fala de infraestrutura, o conhecimento sobre o tema. Então, acho que outra parceria bacana que a gente tem com o ICMBio são o desenvolvimento da questão do sequenciamento genômico das espécies amazônicas, que eu até anotei o número, porque eu não vou lembrar de cabeça nunca. DNA ambiental, né? 4.370 amostras, e hoje a gente já sequenciou aqui 1.400, quase 1.500, né? Assim, através do Instituto Tecnológico Vale, parceria com o ICMBio e mais tantas outras instituições, isso é um tesouro. Isso não é logística, mas é infraestrutura também. Isso é conhecimento científico. Então, acho que uma coisa também importante quando a gente fala é esse desenvolvimento tecnológico, científico sendo feito na Amazônia, por amazônidas, para um benefício da Amazônia. Outro ponto também bastante relevante nessa ocupação é a gente sempre pensar nas pessoas, né? Então, acho que é muito diferente de outros setores que eu já trabalhei, como é verdade que o licenciamento ele tem toda uma questão de condicionantes socioambientais, mas essa estratégia de relacionamento com comunidades indígenas, acho que é muito peculiar da mineração e mais um ou dois setores além disso. Porque a gente precisa fazer isso para ter licença, para manter as licenças, mas também empresas, por exemplo, como da Vale, né, que uma empresa de capital aberto, que tem as boas práticas, que segue os melhores temas de governança, de conformidade, também eu vejo a gente como um agente multiplicador para os outros temas, né? Para trabalhar nas boas práticas de direitos humanos e por aí vai. Então, primeiro, a gente não faz sozinho. Segundo, não é um tema simples, não é só ter plano e dinheiro para fazer. Isso você precisa de vontade política, você precisa de vontade de alinhamento com as pessoas e também trazer muito uma questão que eu gosto muito quando a gente vai visitar os locais, é de ver exatamente as pessoas, os desafios delas, entender que o meu modelo de desenvolvimento não é o mesmo que para aquela pessoa é um desenvolvimento, e ter esse entendimento do que é bom para cada uma das pessoas, acho que é uma das coisas que a gente tem se esforçado bastante para fazer bem. Não, excelente. Acho que eu vou pegar um pouco desse último ponto que você traz, Graziele. O Beto também tinha falado em priorizar as pessoas. Então, eu acho que é um tema, um subtema aqui que a gente pode desenvolver um pouco, né?
E aí, falando com os três, eu acho que, pensando aí na contribuição que cada um pode trazer para essa discussão, justamente, né, quando a gente pensa nessa relação com as populações e as comunidades na Amazônia, no processo de instalação e de operação dessas novas infraestruturas, desses grandes empreendimentos, né? Como promover, a gente tem experiências exitosas, experiências médias, medianas, experiências bem ruins também ao longo da história. Como promover um desenvolvimento territorial, sustentável, mais justo, mais inclusivo, com menos conflitos, num contexto de grandes empreendimentos, de grandes investimentos lá na região. Pegando um pouco, continuando nessa questão das populações, das comunidades, do desenvolvimento local, talvez, Beto, você possa falar um pouquinho do IPS também, nos municípios da Amazônia, como ele tem se desenvolvido nesses municípios que passaram por grandes investimentos e empreendimentos. E talvez, aí depois, Daniel, você possa trazer um pouco dessa questão das unidades de conservação e do uso sustentável, compartilhado com as populações na região também. Eu queria, talvez, quebrar em duas partes. Uma é um conceito que eu não sei quem está familiarizado, mas é esse conceito chamado governo prematuro. Eu vou explicitar ele agora. Todas as vezes que o governo, no passado, também agora no presente, propõe uma grande obra de infraestrutura, uma nova rodovia no coração da floresta, ele está instalando ele está sinalizando ali de que aquela obra de infraestrutura vai mudar o valor da terra. E ao mudar o valor da terra, você tem uma corrida especulativa que, historicamente, e isso vai se repetir, vai desmatar. Mas não só vai desmatar, ela vai criar uma despesa pública para o Brasil. Porque a boa parte daqueles municípios que estabelecem ao longo daquelas frentes de expansão, eles passam por um processo que a gente chama de boom colapso. Durante os primeiros anos, tem uma atividade econômica, um certo boom, e depois vem o colapso. E o colapso o Estado brasileiro que vai ter que bancar aqueles municípios falidos. O meu amigo Denis Mineve, que é o ex-secretário de Planejamento do Estado do Amazonas, ele conta na mão quantos municípios do interior do Amazonas são viáveis. E o critério dele é o município é capaz de pagar um médico com sua própria arrecadação. Então, o processo de expansão, a ideia da infraestrutura, quando não é colocada qual infraestrutura, para quem, onde, a que custo econômico, etc. E essa discussão é muito vaga, então a gente precisa especificar cada um desses debates de infraestrutura. Em linhas gerais, voltando para o ponto, onde estão as pessoas, elas estão num território relativamente pequeno da Amazônia, quase 90% das pessoas na Amazônia moram num pedaço relativamente pequeno, que são os núcleos urbanos e as áreas desmatadas. Então, aqui tem uma necessidade. Não quer dizer que as pessoas que estão na floresta precisam de outro tipo de infraestrutura. Tá? O segundo ponto, um dos estudos que a gente fez, que deu base um pouco para o IPS, a gente fez uma série de estudos sobre saúde na Amazônia. E a pergunta é, por que a Amazônia tem a maior taxa de diabetes no Brasil? É alguma condição genética? É a farinha e o açaí? Não tem nada a ver. É que as pessoas estão distantes. Alguém de Altamira, que mora na rural, está a 120 quilômetros em média de distância de um posto capaz de fazer um teste de glicemia. Essa é a diferença entre os pobres da Amazônia, que estão longe da infraestrutura de saúde ou da infraestrutura de educação. Então, a infraestrutura tem que estar a serviço das pessoas. E eu acho que no momento que você pensa que ela está a serviço das pessoas e da economia, significa que a gente deveria estar priorizando a infraestrutura onde a atividade econômica é mais dinâmica. Portanto, a gente está falando do leste do Pará e não da BR-319, né? A gente não devia estar falando de ferrogrão no oeste do Pará, a gente devia talvez falar em adensamento de ferrovias ao longo da calha do rio Tocantins, onde tem setor de mineração, etc. Então, essas discussões, que significam a centralidade da discussão da Amazônia para uma economia das pessoas e da floresta, no sentido do diálogo com a floresta. Então, o planejador central, ele faria uma discussão de infraestrutura muito diferente daquela que é feita hoje. Eu volto ao debate. Então, acho que falta um pouco de racionalidade, que é um processo histórico, hoje se repete. Melhorou muito, tem muitos avanços, né? O Brasil erra menos, mas ainda erra, porque você tem, eu acho que o maior erro nesse momento é a BR-319, onde você deveria, de fato, estar melhorando a hidrovia do Madeira, você deveria estar melhorando a 364, né? Você tem uma possibilidade de melhorar a infraestrutura que já existe
e melhorar a rede hidroviária, ao invés de colocar o Brasil numa jornada que vai custar caro e vai gerar muitos impactos e vai expandir essa fronteira e vai fazer com que a gente tenha essa história desse fenômeno do governo prematuro. Vai custar caro para o contribuinte brasileiro manter aquela ocupação que vai gerar muito poucos benefícios sociais e econômicos e põe em risco também as questões dos nossos próximos compromissos ambientais. Eu vou passar a palavra, depois, Beto, você volta porque a questão do IPS, depois, quando a gente voltar a você, tá? Não, só complementando a BR-63, né? Você falou agora. 3 ou 9? Ah, não, então é rede BR. Esquece que eu ia falar. Mas vai em frente, Daniel. Fala um pouco aí dessa questão, tanto, né, reagindo aí ao que o Beto traz, ou a Graziele, e também essa questão nas unidades, que é mais, né, ligada à atividade do ICMBio, essa questão dos compartilhados com as comunidades, como isso se dá nesse contexto. As atividades, principalmente de RESEX, né, reservas extrativistas, né, que também pode ocorrer por acordos de cooperação em algumas unidades de conservação, perto do que é fora das áreas desmatadas. A quantidade de pessoas que tem fora é muito residual, né, embora seja muito importante. Né, são essas pessoas que muitas vezes cuidam das unidades de conservação. Né, a quantidade de servidores, a gente tem 9% do território, né, terrestre. Mais de 20% do território aquático são unidades de conservação federais. Com o quadro que a gente tem é inviável, né, você ter uma fiscalização, né, a contento. Mas as RESEX, elas sustentam bem, porque as próprias pessoas que moram ali, que tiram o sustento daquela região, acabam protegendo aquela região. Né? Então você tem uma proteção por parte dessas pessoas, né? Mas assim, no caso de grandes empreendimentos, né, a mineração, por exemplo, né, ou qualquer outro empreendimento Amazônia, onde ocorre isso, você ter o aumento do valor da terra, etc., o que acontece é que a própria população, que às vezes não é absorvida por alguns setores desses empreendimentos que chegam naquele local, acabam ficando periféricos, porque o custo aumenta. Né? O custo de vida das pessoas aumenta. Né? Você chega num determinado local, né, onde a pessoa tem quase uma troca do que produz com outra para você ter, e de repente você chega, até coloca infraestrutura, mas se essa pessoa não é inserida nesse mercado, ela acaba ficando periférica. Né? A vida dela fica pior, né? Embora a estrutura esteja chegando lá. Excelente. E aí, Graziele, fazendo um gancho um pouco com o que o Daniel traz, e voltando ao exemplo lá de Carajás, do S11D, eu sempre vejo, acho que muitas apresentações da Vale, a gente mostra a evolução do desmatamento naquela região ao longo das décadas, né? E como foi praticamente completamente degradado, sobrando apenas aquela ilha verde que corresponde à Flona, onde está instalado o empreendimento da Vale. Evidentemente que talvez seja um resultado dos dois fatores, de ser uma unidade de conservação, de ter uma presença forte ali, né, dentro da Floresta Nacional, mas como que se dá também, e aí, né, como a Vale como a empresa responsável por aquele empreendimento, a relação com as pessoas que estão ali compartilhando daquele espaço, porque justamente como é que foi o dispositivo e a relação que foi se colocando com as populações para que pudesse se manter aquela área preservada e que fosse uma presença positiva, digamos assim, para esse processo. Olha, meu amigo aqui, Daniel, pode falar, né? É um desafio diário, tá? Não é um negócio que está dado. Manter aquilo preservado é um desafio diário. Né? A gente várias vezes sai para andar por ali e sobrevoar, a ilegalidade passa por perto. Então, o desafio de manter aquilo daquele jeito é um trabalho difícil, que requer time no campo e uma parceria importante aqui com a autoridade. Né? Então, isso, primeiro, não está dado. Acho que é a primeira coisa. A segunda coisa é que também, ao contrário de outros setores, a mineração, por mais que Carajás seja essa superpotência, né? esse grande reservatório de minerais, ela tem um tempo. Vai durar 80 anos, 100 anos, 100 anos. Mas quando você vai, por exemplo, vou dar um exemplo em outra região aqui, na região sudeste. Né? Tem minas hoje que estão no seu fim de vida.
Então, e dentro do processo de licenciamento e autorização, tem o plano de fechamento de mina. Então, como é que a gente prepara o território para o dia que não mais tiver? Porque a mineração despeja, através de impostos e taxas, um valor gigantesco de dinheiro. E gira a economia, porque não é a pessoal da mineração, são os prestadores de serviços, é o contador, é a manicure, é a pessoa do bar, do restaurante, do supermercado, é o motorista. Então, você gera uma economia inteira. É verdade que na região que a gente está falando especificamente para a Vale ainda teremos, né, muitos anos, mas em outras regiões. Então, uma das coisas que a gente tem feito muito, a gente tem usado uma abordagem, até menos do que falar da comunidade, uma abordagem de território. Porque o território, a comunidade fica parecendo sempre que é uma pessoa, um grupo de pessoas vulnerável, deslocado. Não, a gente está falando de uma abordagem de território. Então, na abordagem de território, a gente pensa de uma forma não assistencialista, né, uma forma que talvez no início até um pouco assistencialista, mas de desenvolvimento, onde a gente traz desde o poder público as questões do impacto que a gente... Porque assim, o que a gente gera de impacto, a gente tem que resolver, né? A gente não pode resolver o saneamento da cidade sem resolver o nosso tema. Então, a gente tem que olhar uma perspectiva do nosso impacto, uma perspectiva de uma expectativa das comunidades, das pessoas, sobre o que elas precisam para morar num lugar que é bom para elas, e uma perspectiva do poder público, do que o poder público precisa fazer, ou quer fazer, ou não quer fazer. E é necessário fazer. Então, essa perspectiva de território é o que a gente entende que vai dar uma sustentabilidade no tempo para isso, né? Entender a vocação das pessoas. Não é todo mundo que vai viver de bioeconomia, né? A bioeconomia, e a gente investe muito, e a Fundo Vale, eu posso falar de muitas coisas sobre isso, dos 400 e poucos milhões que a gente tem colocado em várias iniciativas há 15 anos, mas como é que a gente cria um desenvolvimento para isso? Então, e um outro ponto importante, assim, na expansão dos negócios e tudo mais, a gente precisa do quê? A gente precisa de gente qualificada. Então, mas a gente qualificada, ela não nasce já pronta para entrar numa escola técnica de qualificação. Então, como é que a gente trabalha também dentro dos municípios para esse desenvolvimento e para essa atração das pessoas, para que elas estejam lá porque elas querem, e não que a gente fique relocando. Então, eu diria que esse olhar de território, esse olhar não assistencialista, mas de desenvolvimento conjunto. E, de novo, o que é bom para mim não é bom para você necessariamente. Então, como que a gente entende a aptidão das pessoas e o interesse delas sobre isso, e que a gente constrói uma agenda dessa mineração do futuro, mas a mineração do futuro acontece hoje e ela passa pelas pessoas. Não, excelente. E, bom, Beto, acho que para além desse exemplo da Vale lá em Carajás, pensando nessa dinâmica de grandes investimentos, empreendimentos, instalação de novas infraestruturas, assim, quando vocês, olhando para o IPS, né, o Índice de Progresso Social, e fazendo um recorte, assim, talvez uma lupa para esses municípios ou territórios que passaram por essas transformações. O que você pode nos dizer aí do que vocês constataram ao avaliar a evolução do IPS? Só para talvez todo mundo estar na mesma página, o IPS é um índice que foi desenvolvido desde 2014, é um índice global, é uma geração multidimensional que vai além do IDH, que todo mundo conhece. No IPS 2025 ele trabalha com 57 indicadores, 12 componentes, então olha a dimensão de segurança, saúde, meio ambiente, nutrição, telecomunicação, direitos, moradia. Então vai muito mais, como se a gente tivesse um hemograma completo mesmo, quando você sai daquele exame total. Algumas coisas que se revelam. Primeiro, a Amazônia como um todo, a Amazônia é legal. Só para comparar com o Nordeste, né, onde a gente está aqui na Bahia, no Nordeste, em geral, o social andou mais rápido do que o econômico. Os resultados sociais do Nordeste estão melhores do que os resultados econômicos. Você olha o mapa do PIB do Nordeste, o mapa social, o social está melhor. Na Amazônia, o econômico está melhor do que o social. Mesmo onde tem lugares pobres, do ponto de vista onde tem lugares com PIB baixo, o resultado social ainda é pior. Então, acho que tem uma questão que revela um pouco da discussão anterior. Temos um desafio de pobreza e de resultados sociais na Amazônia que é incompatível com a importância da floresta, incompatível também com a própria natureza de negócios tão
dinâmicos, como é a mineração industrial. Então, dando um zoom em alguns lugares da Amazônia, os municípios que mais desmatam na Amazônia estão os piores IPS do Brasil. Os municípios que têm garimpo disputam com esses os piores. Municípios com mineração industrial, resultados diferentes. Canaã dos Carajás, muito bem, um dos poucos pontos azuis no mapa do Pará. Paraopebas ficou para trás. Então você tem um município praticamente vizinho, são municípios vizinhos, com a mesma, vamos dizer, relacionamento do ponto de vista com a mineração, com resultados sociais muito diferentes. Capital social, gestão pública, muitas vezes tem a ver com isso. Você tem os municípios lá da mineração Rio do Norte, são bons, têm resultados intermediários e tal. Então você tem um elenco, você vai para os municípios do estado do Amazonas, em geral, municípios, vamos pegar os poucos municípios da Amazônia que têm presença de óleo e gás. O resultado ruim. Aliás, o resultado de óleo e gás no Brasil inteiro, quando a gente pega os municípios que recebem royalty de óleo e gás, todos, sem exceção, estão no vermelho. Todos os municípios que têm royalty de óleo e gás no Brasil, todos têm um IPS muito ruim. Mineração, resultados muito diferentes. Tem municípios em Minas e no Pará e tal, com resultados bons, resultados médios, resultados ruins. Ou seja, tem outras coisas que vai ter que explicar. Tem a qualidade da gestão, etc. Um exercício que a gente está fazendo com várias empresas, inclusive com a Vale, que está sendo muito interessante, é trabalhar no corredor logístico dos municípios de influência da Estrada de Ferro Carajás, que quem não conhece é uma estrada de 900 quilômetros, duplicada, tem trem de praça. É um negócio impressionante quem não conhece essa logística. São 35 municípios e a gente faz um exercício de reunir com os prefeitos, gestores, todo ano. Esse fez agora. E, assim, nem sempre o município que tem mais PIB tem o melhor resultado. Aliás, desse corredor, o penúltimo município em PIB tem o melhor IPS de educação. Então, ele está explicando para Paraopebas, que tem o melhor PIB, como é que o penúltimo consegue entregar um resultado melhor em educação. E por aí vai. Então, tem uma questão de aprender, eu acho que é um processo longo, eu diria assim, progresso social, a lógica, e foi isso que ele foi desenhado, PIB não garante progresso social. Né? Tem que ter mais coisas. Gestão, cidadania, e isso são elementos importantes. E eu acho que a gente vai continuar monitorando, mas assim, a gente está vendo que, só para ter uma ideia, o estado do Piauí, né, no agregado, o estado da Paraíba, os dois estados do Nordeste são estados relativamente pobres. Tem IPS agregados melhor do que todos os estados da região Norte. Então, o Piauí, que tem menos PIB per capita do que o Pará, que é um estado rico do ponto de vista de recursos naturais, o Pará é o último colocado, junto com o Maranhão. Pará, Maranhão e o Amapá disputando os últimos lugares no agregado, no conjunto dos municípios. De resultados, às vezes, que são mistos, a gente não tem relações causais estabelecidas, mas como a gente está fazendo a medição e vai continuar, vai lançar o próximo relatório agora em abril, já o relatório de 2026, então a ideia é que a gente continue monitorando isso e no ano que vem a gente vai ter mais coisas para contar aqui sobre o IPS. Vou pegar o gancho aqui, né, sobre o IPS. Né? A gente usa o IPS como uma métrica importante do esforço que a gente tem feito. Como você falou, o fato do dinheiro entrar não quer dizer que o dinheiro é bem gerido, né? Ou que ele é bem aplicado, ou que ele é aplicado nas coisas certas. Porque às vezes até se faz um bocado de coisa, mas não é exatamente aquilo que vai mudar, né, a linha ali no negócio. Uma das coisas que a gente tem feito também, a gente fez um compromisso público de tirar 500 mil pessoas da pobreza. De Oxford, é difícil, não é simples, mas eu acho que como a gente começou esse projeto faz 1 ano e meio, 2 anos, então a gente tem aprendido com ele. Então, o que a gente aprendeu? A gente aprendeu que a pobreza é multidimensional. Então, mas ela tem. A gente precisa lembrar do que a gente estudou na escola da pirâmide de Maslow, né? Então, com fome não tem vida. Então, a primeira coisa que a gente se dedica é criar uma segurança alimentar, mas uma segurança alimentar, eu tive a oportunidade de visitar alguns dos nossos projetos, assim, para as pessoas poder fazer a sua horta, poder ter o seu galinheiro, poder ter seu tanque de peixe, que gerar para o seu próprio, mas também para os demais. A dimensão educacional, a dimensão saúde, a dimensão de segurança, que é muito séria lá.
Hoje a gente já fez, desses 500 mil, a gente está mais ou menos com 52 mil. Você vai falar, pô, 10% é pouco, né? Mas o esforço que isso deu e o tanto que a gente tem aprendido, e a outra coisa que a gente tem feito, foi bom você ter falado isso, porque das localidades, porque desses 100% dessas pessoas que a gente já atende hoje, quase 90, 87 é no Pará e no Maranhão. Assim, não é possível que com tanta riqueza que seja gerada, que esteja lá, que a gente ainda tenha pessoa... A gente está falando da pobreza, está falando da extrema pobreza. Não é pobreza, é extrema pobreza. Pessoas em absoluta vulnerabilidade social. Então, como que a gente olha isso? E o que é mais interessante, conversando com as pessoas que fizeram essa metodologia, os professores de Oxford, a gente conseguiu, em 1 ano e meio, ter uma efetividade de 50% na metodologia, que é um negócio extraordinário. Eles faziam isso, quando eles faziam assim, 10, 20, até o professor, um deles está aqui hoje, eu acho. Então, se você tem uma política certa, uma metodologia certa para fazer, não é tão complexo. Claro, custa dinheiro, mas tem jeito de fazer, né? E acho que esse é um exemplo bom de trazer também. Então, muito interessante. Daniel, você quer trazer algum ponto? Não, fiquei encucado. Não, assim, a gente sabe que os royalties, por exemplo, né? Eu não... Beleza, existe má gestão do recurso que chega, né? Mas é má aplicabilidade até também, né? Desse recurso, né? Porque você sempre imagina, se você vai ter alguma região recebendo mais dinheiro per capita para melhorar a vida das pessoas, né? Para mim, né, seria o esperado, pelo menos, não óbvio, né? Mas o esperado seria que essas pessoas estariam em possibilidades melhores, né? E não é. Okay. Acho que tem um ponto que eu queria trazer, ouvindo vocês, né? Por mais, Beto, que você diga que não tem um efeito de causalidade ainda, muito claro, mas tem essas variações, né? E pouco a pouco, e com a experiência das empresas que estão, né, tentando implementar uma série de coisas e veem resultados em algumas experiências, conforme a gente vai achando esses caminhos, né? Então, por exemplo, esse exemplo aí daquilo que está funcionando em Carajás, que está funcionando nesses municípios que se destacam, a gente pode começar a identificar caminhos onde o investimento, o grande empreendimento, além do PIB, traz esse progresso social. Uma vez que isso passa a ser identificado, como que a gente ganha uma escala maior nisso? Como que a gente universaliza isso? Eu digo, é algo que depende dos setores privados começarem a se harmonizar nesse sentido, uma coisa setorial do setor econômico, são arranjos locais, e vai ter que ser local por local, ou tem uma possibilidade da gente pensar de uma política nacional, por exemplo, se falou muito na Exposibrand, de reformar a Cefem, repensar a Cefem. Existem medidas mais desse outro nível, assim, pensando em normativas, em regulamentos, que possam favorecer que essas boas práticas se universalizem? Acho que é não é, Beto? Ontem esse assunto apareceu em outra mesa que eu estava, então vou resumir o que eu achei interessante. Os governos, obviamente, são eleitos num horizonte de curto prazo. E as empresas têm empresas com rigidez locacional, como tem um horizonte de longo prazo. Mas o Estado Nacional tem instituições que pensam no longo prazo também. Você tem o pessoal da área de planejamento, da Fazenda, você tem o TCU, você tem várias instâncias. As agências reguladoras. As reguladoras, né? E tal. Então a gente tem que acionar um pouco. Uma das questões mais interessantes no debate sobre desenvolvimento no mundo, a gente tem uma literatura. Os últimos 10 anos foram prêmios Nobel na sequência que iluminam algumas coisas. Vou dar o exemplo do que eu acho que está acontecendo entre Paraupebas e Canaã para a gente precisar aqui um pouco. Canaã criou um fundo como se fosse um fundo soberano municipal. Parte dos royalties vão para esse fundo. E a alocação dos recursos também estão menos atrelados ao custeio e mais a investimento. Essa diferença, na origem, vai diferenciar os dois municípios ao longo do tempo. Por o curto prazismo do prefeito. Então, o debate fundamental nesse tema que a gente está vendo no mundo é que o desenvolvimento é definido por instituições. Se você não criar regras institucionais, ancorar isso
E essas instruções significam, no caso específico nosso, é que a gente deveria estar usando os municípios que têm royalties, criar fundos, que o Ministério Público, o Tribunal de Contas vá para cima e forcem os gestores públicos a alocarem recursos para o longo prazo. Exatamente para o ponto que você falou, essa mina em algum momento vai fechar. E lá no futuro, seja porque vai reduzir os royalties ou porque ela vai fechar. Então eu acho que o experimento mais interessante é esse caso entre Paraopebas e Canaã. Acho que vale a pena a gente refletir numa próxima EBRAM, refletir um pouco de como a experiência de Canaã poderia ser replicada. Né? Eu acho que, pegando um gancho, a gente pode aprender com exemplos do exterior. Né? Os grandes investidores mundiais hoje são os fundos soberanos. Dos países que tiveram petróleo e gás e têm a monte, juntaram esse dinheiro e hoje investem de forma estratégica nos setores onde eles precisam, de alimento, de outros de energia, de tecnologia. Então, a questão de um dos maiores fundos do mundo é a da Noruega, né? Que é um país que se desenvolveu à base do petróleo e hoje investe em tudo. Então, é a mesma coisa. Eu vejo isso como um ponto importante. É que nem a gente, né? Se a gente gasta o salário inteiro para o custeio, você não tem dinheiro para fazer investimento. É a mesma coisa no município. Se você usa todo o dinheiro para fazer custeio, você não tem para investimento. E a questão de gestão, ela é fundamental e também ajuda, e eu acho que, de novo, né, a gente, sendo uma empresa grande num lugar como esse, também a gente não... Qual é a linha, né, onde o que é minha obrigação a gente vai cumprir, porque nós somos uma empresa na conformidade. A gente faz um pouco mais, mas a gente não faz tudo. Então, acho que... E aí, às vezes, tem uma expectativa de tudo. Então, aonde a gente alinha... Onde que a linha acerta para que o desenvolvimento seja de todos e não de um ente só. E, de novo, acho que nessa perspectiva que vocês trazem dessas experiências dos fundos, e aí, Beto, você trouxe a questão do Ministério Público, das vezes TCU, seja lá quem for a instituição que vai provocar o município dizendo: você não está utilizando a CEFEM, ou, enfim, de acordo com o que está previsto, porque a CEFEM já é prevista para ser usada em investimentos, independente de ter fundo ou não. Mas, na prática, se dá melhor com a existência de um fundo e tudo mais. Há essa possibilidade da gente imaginar numa refundação enfim, de uma revisão do marco legislativo, pensando inclusive na questão dos minerais críticos estratégicos, que muito se discutiu nesses dias. E que a gente, né, imagina que vai haver uma legislação própria e também uma intensificação dessa atividade. Então, com muitos casos como esse que a gente está falando. Não poderia vir, por exemplo, numa lei específica para esses recursos, está previsto nesse novo dispositivo instrumentos como esse? Você entende que faz sentido uma política nacional que traga esse nível de detalhamento, de orientação, de previsão, ou é algo que, de novo, deve se dar em outro nível das empresas, dos municípios, dos arranjos? Não, acho que tem que ter o marco regulatório tem que estar, vamos dizer, apertado mesmo em relação ao cumprimento disso. Aliás, não é à toa que foram criados fundos soberanos. É porque toda a experiência com minérios e óleo e gás no mundo inteiro que não usaram essa metodologia de fundos soberanos, tudo deu errado. Tem muitos países que têm muito petróleo e minérios e são muito pobres, instáveis politicamente. Aqui para Angola, você vai para a Venezuela, a lista é longa. E tem uma lista boa também, que aprendeu. Então, o que a gente vai ter que reproduzir nos lugares onde tem royalty de petróleo, óleo, gás e petróleo e também minério, até porque esse assunto de petróleo está chegando na Amazônia, né? Eu participei de um debate e alguém estava falando isso. Olha, não tem um exemplo de um município do Brasil com óleo e gás que tem um bom IPS. Nenhum. Minério tem. Isso aqui não tem um. Então, não tem nenhuma garantia de que esses dinheiros de royalties que vão aterrissar, em algum momento, se aterrissarem, vão se traduzir em qualidade de vida. Essa, não tem outra. Eu queria só, porque já está terminando o tempo, e talvez já a minha última manifestação aqui, falando sobre o tema do IPS, tem a ver novamente com o tema do dilema, que está assim, qual é o papel do agente privado no município. E vamos se especificar na Amazônia e municípios de mineração, tá? Então, obviamente, o agente privado no IPS, e é interessante, quando a gente olha no lado social, o funcionário, o servidor, está dentro do radar. O IPS é o nível 1, é escopo 1 social. Você quer zero acidente e tal, está todo mundo monitorando, a remuneração variável né, de todo mundo depende disso.
O nível 2, o escopo 2, eu estou pegando emprestado mesmo que a gente usa no carbono. São as comunidades que são diretamente afetadas por uma obra, pela ferrovia, etc. Estão vinculadas ou não no licenciamento e a gente precisa ter métricas também para medir essa relação, tá? Tem uma metodologia específica chamada IPS Comunidade, sob pena de que quando você não estabelece bem isso, você fica sujeito a relações clientelistas e oportunistas, que depende da disputa de poder no momento. E o terceiro nível, que é o escopo 3 do carbono, no caso do município, é o IPS. Porque o IPS diz assim, eu estou nesse município, o que está acontecendo do ponto de vista social nesse município? Ele vai determinar qual é o papel de uma empresa como a Vale, não é ocupar o papel da prefeitura, mas a Vale agora tem um hemograma completo. Ela tem a fundação, tem o fundo, tem a ação, ela é uma empresa que está casada com esse município por décadas, então ela vai ter que contribuir no seu papel para melhorar a gestão, para encontrar maneiras, e o IPS é o mapa, é a bússola de como é, ao invés de virar uma relação em que o prefeito do momento traz uma pauta que não é uma pauta de interesse público. O interesse público é dado por essa ferramenta. Então, acho que isso muda a qualidade. Você está acompanhando um pouco esses 2 anos que a gente está fazendo lá agora no corredor. A gente fez agora uma premiação para os municípios que tiveram as melhores práticas. Assim, as pessoas estavam, olha, eu melhorei do ano passado para cá porque eu botei o meu agente comunitário de saúde para melhorar o meu IPS em saúde. Então tem uma corrida boa, uma disputa para melhorar a qualidade da gestão e melhorar a vida das pessoas. Mas isso porque tem visibilidade, tem transparência, tem cobrança e tem accountability, para pegar o termo em inglês aqui. Sem isso não anda. Então eu acho que essa é um pouco do... A gente precisa ter estruturas, métodos, instituições para poder rodar essas soluções que a gente quer no plano social. Vou aproveitar que tem uma pergunta que foi enviada aqui, acho que tem a ver com o que você pode trazer também, Graziele, nas suas considerações finais e dando continuidade a essa discussão. Alguém enviou aqui a seguinte pergunta, né, falando: Canaã tem uma forte atuação na gestão pública, como vocês mesmos trouxeram. Como as empresas podem influenciar nessa gestão pública? Eu imagino que aqui seja influenciar no sentido de apoiar a gestão pública a se aprimorar, se desenvolver, etc. Olha, esse é um tema tão antigo. Você sabe que eu já trabalhei muito em alguns projetos de melhoria de gestão pública. Lá atrás o Dr. Jorge Gerdau criou lá o MBC, a gente escolhia pautas. Então, acho que não é um dilema novo e não é um dilema só nosso. Né? Não é só da mineração, ela é uma coisa que passa por vários lugares, digamos assim. Do nosso lado, acho que cabe... A gente é muito bom em diagnóstico, né? A gente é muito bom em poder construir um plano estratégico. Então, como é que a gente consegue apoiar o município nessa direção? Né? Trazer, por exemplo, nessa escuta, usando os nossos índices, usando as nossas pesquisas, assim, olha, se fizer isso, o resultado é bom. Né? Não é construir escola, é capacitar professor. Não é fazer estação de saneamento, porque isso aí você consegue dinheiro do Banco de Desenvolvimento. O dinheiro tem que ser usado para iluminação pública. Quais são os temas? Então, acho que o que a gente pode contribuir num diálogo muito republicano que a gente faz é com estudos, inteligência territorial, estratégia, sim, com recursos. A gente entra com recursos em vários deles, coisas que fazem sentido. Então, você falou muito de Canaã. Canaã do Carajás, eu gosto de falar muito que tem a Casa de Cultura lá da Vale. Então, porque quando a gente fala de desenvolvimento, a gente tem que lembrar também das ciências humanas da história. Né? A gente, outro dia, o Senai inaugurou uma belíssima nova escola lá em Canaã, justamente preparando. Então, o desenvolvimento, entender isso como multidimensional, acho que é o mais relevante, a forma que nós podemos apoiar. Obrigado. Acho que a gente tem ainda uns minutinhos. Daniel, talvez pensando um pouco nessa última discussão aqui, dessa relação também tão forte da capacidade da gestão pública local com esses casos de sucesso. Bom, as unidades e o ICMBio também se relacionam aí com os gestores públicos das prefeituras. Como é que você pode, aí, nessa troca de experiência, trazer um pouco do que vocês vivem nesses casos em que há mais sucesso, mais dificuldade nessa relação e nos resultados dela, né? É que eu não escutei o final. Trazer um pouco da experiência que vocês têm nessa relação com o poder público local e das diferenças que vocês veem do resultado a depender
desse nível da gestão pública, da capacidade de diálogo que vocês conseguem desenvolver com eles, etc. Falando de Amazônia, né? De Amazônia nas Exato. unidades de conservação, a gente acaba sendo o ente federal que está ali. A gente não é... Carajás é diferente, né? Perto de uma cidade, mas quando você pega unidades de conservação que são completamente isoladas, né? E você tem muito montante de Mucumac, né? Ou que você não tem que as prefeituras são muito... que elas são ineficientes, ou não tem recurso mesmo, né? Eu trabalhei no interior do Maranhão ali, né? A região é muito pobre, né? Aquela região entre Pará e Maranhão. A gente acaba sendo o ente, o poder público que vai cuidar de tudo, né? Então a gente cuida não só do território, né, que é a obrigação nossa, do território das unidades de conservação, ou com os produtos que a gente pode ajudar a ser desenvolvidos dentro das Resex, etc. Mas acaba sendo referência para Ministério Público, para... né, multou, o que eu faço? Né? Às vezes a gente dá multa e orienta a pessoa ao mesmo tempo. Porque, né, não tem outra instituição para estar ali. Então você acaba assim, não, ó, agora o que eu faço? Agora você vai no Ministério Público, fala que você fez isso por causa disso, tal, porque não tem outro. Não, legal, gente. Ó, conseguimos fechar bem o tempo. Queria agradecer demais a vocês. Agradecer também ao pessoal que está aqui ainda sexta-feira, final de tarde. Muito obrigado pela audiência. E seguimos com esse debate nos próximos encontros. Muito obrigado. Obrigado.